Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Tal da Graça, o nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus, nosso portal de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação da Palavra de Deus. Gostaria de me deixar aqui o nosso pedido para que todos participem, comentando, compartilhando nossos vídeos, Que Deus venha fortalecer, que essa meditação venha fortalecer e iluminar os seus caminhos. Hoje, nossa meditação trata de um assunto que aparentemente traz sobre si um ar polêmico. Mas esta polêmica está apenas presa nas mentes pequenas daqueles que ainda não foram ou não quiseram serem inundados pelo oceano do Evangelho de Cristo. Nosso tema de hoje fala de confiança. Não aquela confiança que nós depositamos muitas vezes nos outros, mas de confiança em nós mesmos. E a base de nossa meditação está no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, que diz o seguinte: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Cristo, quando chama os 12, Ele os chama por um único motivo. A convicção que Ele tinha, a sua convicção de que estes homens eram os homens certos, aqueles que receberiam o seu ensinamento e que propagariam sua mensagem a todos os cantos do mundo, com força, com convicção, com certeza. Tá certo que nos dias atuais eles não figurariam no top 10 dos homens mais eloquentes e geniais do mundo religioso. Tá certo que eles não ostentariam nenhum glamour teológico ou acadêmico que os tornariam mega pregadores e aceitos por todos. Eles seriam como eles eram, simples, homens simples, sim, seriam, mas não ignorantes. Eles seriam homens do povo, mas que sabiam como se impor diante das circunstâncias. Eram habilidosos no que eles faziam e confiavam em suas mãos. E foi nessa confiança singela que Cristo viu o que o povo não conseguia ver, a sua capacidade. Cristo, quando escolhe estes homens, ele de cara sugere a eles que, pela lógica religiosa, eles não o escolheriam como seu mestre. No entanto, este fato não faria nenhuma diferença na escolha que Cristo fez em relação a eles, pois ele estava convicto de que estes eram os homens, estes eram os caras. A história se encarrega de testemunhar de que a escolha de Cristo não foi errada. A história testifica os fatos e os feitos destes homens que impulsionados pela vontade de Deus e o amor que ardia em seus peitos, e que faziam ver uma realidade que somente aqueles que estão em Cristo conseguem ver. Uma realidade onde a glória não está no auto-reconhecimento, no reconhecimento do que são, mas no que Cristo representa na consciência do homem que se rende ao seu chamado. Aqueles homens foram invadidos pela confiança que Cristo tinha acerca deles. Eles foram emprenhados pela graça de Cristo, que em nenhum momento deixou de acreditar neles, mesmo sabendo que eles o abandonariam, que um deles o trairia e que o outro negaria 3 vezes, mas o seu conforto estava num que estaria aos pés da cruz. Nossos medos e frustrações nos fazem fechar os olhos para a realidade de Cristo. Nos fazem tremer diante do mar existencial que se revolta a todo instante, que nos faz desejar voltar do caminho. Estes são os nossos sentimentos, mas são sentimentos antes de Cristo nos inundar com a sua afirmação, o seu chamado: eu vos escolhi. E aqui está a beleza do chamado de Cristo, onde cada um de nós, à medida em que vamos caminhando com Ele, à medida em que vamos seguindo os seus passos e vamos tendo a coragem de não mais olhar para baixo, mas sim olhar para frente, tendo em mente o que
o que deixamos para trás a fim de alcançarmos o que está à nossa frente não reflete uma perda em si, mas uma certeza de que a confiança que Cristo deposita em nós resulta no nosso crer. E este crer nos faz ver cada vez mais claramente o que está à nossa frente. Não é somente um lugar, não é somente a glória, mas a minha perfeita harmonia, a minha religação com o Eterno, a minha conexão restabelecida para nunca mais ser quebrada. São estas coisas que nos fazem homens e mulheres mais confiantes, pois isso não vai acontecer no porvir apenas, e isso não ocorre após a minha morte e nem após o arrebatamento, mas isso ocorre ainda em vida aqui neste mundo. Cristo nos dá a permissão para confiarmos em nós mesmos, e essa confiança só é validada quando entendemos o seu chamado, quando sabemos o porquê desta caminhada. Você precisa confiar mais em você. Você precisa seguir em frente mesmo quando tudo e todos, muitas das vezes, insistem em quererem te deter, que tentam às vezes entulhar teus sonhos e projetos. Você precisa, mais do que tudo, amar a sua vida e extrair dela o que há de mais significativo, valoroso, amoroso que possa encontrar. Pois você é um manancial de bênçãos. Você é a criação perfeita de Deus. Você é um chamado a ser. Cristo chamou seus discípulos a frutificar. E seus frutos representam uma mudança completa de comportamentos e atitudes, de como você em Cristo passa a olhar a realidade. Seu fruto te alimenta e alimenta muitos outros que estão à tua volta. Teu testemunho não vai se resumir em apenas meras palavras, mas em atitudes em Deus. Porque de Deus tu já estás completamente mergulhado, encharcado, submerso na vontade dele, onde a graça se resume em ser e em sendo, poder viver em novidade de vida todos os dias. Se creio em Cristo, também creio em mim. Se Cristo me chamou, eu me chamo a seguir a Cristo. E se Ele me ama, eu preciso me amar também. Crer em si mesmo, tendo por base o chamado de Cristo a ser, não significa autossuficiência. Significa maturidade de quem se põe em pé diante de Deus e diz fortemente: eis-me aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos. Fique com Deus, fique com essa reflexão. E até a nossa próxima meditação diária, se assim a Deus nos permitir. Até a próxima.